Fala galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal Teologia em Pauta. Muito prazer, meu nome é John Leno e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho, sobre como eu me converti, como eu entreguei meu coração a esse Deus maravilhoso que mudou toda a minha história, tá bom? E gente, não esquece de dar o like, não esquece de comentar aí, não esquece de compartilhar também com seus amigos, para dar uma força pro canal, para fortalecer aí, pra gente chegar à marca aí que eu coloquei o objetivo de 1000 inscritos. E vamos conseguir, e é nóis, e tamo junto, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho, como eu falei, né, sobre esse percurso da minha vida, onde você tinha o velho John e onde você tem o novo John, né? Há um hiato aqui que nós chamamos de conversão, tá bom? E tudo aconteceu, né, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe um departamento na igreja que é o departamento de desbravadores e eu entrei para a igreja através desse departamento, mas só que eu fiquei na igreja por 2 anos da minha vida, simplesmente por estar ali. Eu não queria saber da palavra de Deus, eu não queria saber de oração, eu não queria saber de vigília, não queria saber de nada. Eu queria apenas me divertir, conhecer novas pessoas, sorrir, namorar, talvez. Eu simplesmente queria curtir a vida, tá? Resumindo, curtir a vida. Passou-se 2 anos até que um dia um dos meus líderes chegou para mim e falou o seguinte: John, você vai pregar. Sabe o que eu respondi para ele? Não vou pregar. E eu respondi isso e eu tinha um motivo do porquê eu tinha respondido isso. Porque lá no ensino fundamental, na 6ª, 7ª série, eu tive um trauma. Gerou um trauma em mim quando eu fui fazer uma apresentação, tinha até cartolina e tudo, e eu ia falar naquela apresentação. Só que quando eu fui lá pra frente, deu um branco em mim, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, e as pessoas ali começaram a rir, os alunos ali começaram a rir de mim, tá? E aquela situação me gerou um trauma de tal ordem que eu levei isso durante muito tempo, né? Então toda vez que tinha um seminário, toda vez que tinha uma apresentação, toda vez que tinha algo que envolvia ir lá para frente e falar alguma coisa, eu não conseguia fazer, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia me comunicar. Eu tinha essa dificuldade. Quando eu entrei no clube de desbravadores, isso foi arrancando aos poucos de mim, né? Porque lá no clube você fala os ideais, você faz muitas coisas lá na frente, você apresenta uma especialidade, você vai lá fazer um anúncio, não sei, você faz muitas coisas ali que te ajudam a perder essa vergonha. E eu fui perdendo aos poucos, até que esse líder chegou para mim e falou bem assim: você vai pregar, John, você vai pregar, John. E eu tinha falado não a princípio. Mas depois eu pensei bem, desbravador que é desbravador não dá para trás. Desbravador que é desbravador aceita desafio. Então eu aceitei desafio porque eu era um desbravador. E desbravador usa o lenço para honrar o significado daquele lenço e ir até o fim. E eu aceitei aquele desafio. Eu comecei a estudar a Bíblia. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a estudar a palavra de Deus. E quando eu peguei a palavra de Deus, eu fui estudar. Eu queria falar sobre Jesus, né? Porque a única coisa que eu conhecia da Bíblia é que na Bíblia está a história de Jesus, e que eu ouvia nos sermões, né? Que eu ia para a igreja, porque computava ali pontos, né? Para a unidade, então eu tinha que ir para o culto, né? Para ganhar ponto, depois ter brinde. Mas nesses cultos, uma das coisas que eu aprendi foi que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Esse é o princípio básico que eu tinha conhecido ali. E eu comecei a estudar a Bíblia e eu percebi que isso é muito mais significativo do que eu pensava. A Bíblia não é um livro qualquer. Você vai descobrir que a Bíblia é muito mais intensa. Então, quando você olha para os ensinamentos de Jesus, Jesus ele ensinava, ele confrontava os ideais de frente com a sociedade da época dele. Jesus falava bem assim: ouviste o que foi dito aos antigos, olha, presta atenção no que eles falam. Mas não é assim, eu porém vos digo, é assim, desse jeito. É assim que tem que fazer, a verdade é essa, a realidade é essa, a felicidade está aqui.
Existe uma vida para conquistar. Existe uma eternidade que muitos vão negar. Jesus falava a verdade. Jesus apresentou o cristianismo na base do amor, na base da esperança e também na base de que um dia Deus vai julgar e vai condenar. Sim, isso também é uma realidade, isso também é uma verdade. E Jesus pregava a verdade. Jesus diz, Ego emi, rechodos, retsue, realitei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele se apresenta num absoluto completo. Ele é absoluto, o caminho é ele, a verdade é ele. E é só por ele que você consegue chegar até Deus. E quando você olha para a história dos apóstolos, das pessoas que aceitaram essa mensagem, das pessoas que viveram na Idade Média também aceitando essa mensagem, você vai descobrir que são pessoas que morreram por essa mensagem. E meus amigos, se você for parar para pensar, ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Se fosse mentira, eles cairiam fora. Tenho certeza que eles pulariam do barco. Eles pulariam. Mas eles não pularam, eles ficaram até o fim. Existia alguma coisa que os motivavam a viver por aquilo. Eles renunciavam bens, eles renunciavam até mesmo cargos que eles tinham de emprego na sociedade. Eles renunciaram muitas coisas, a família, pai, mãe, irmãos, para seguir Jesus. E me diga, se isso for mentira, tem sentido? Não tem. Precisa ter uma outra explicação para isso. Porque não foi só uma pessoa, não foi alguns grupos. Você tem isso presente durante todas as eras da história humana. Você tem isso presente, as pessoas dando a vida pela mensagem de Deus. Por aquilo que muitas pessoas dizem por aí que é mentira, mas eu acredito que não é. E a minha conversão, ela começou a se concretizar quando eu comecei a estudar as profecias bíblicas. As profecias bíblicas. Quando eu estudei Daniel e Apocalipse, eu percebi que há algumas profecias ali, principalmente o capítulo 8 e capítulo 9 de Daniel. Você tem capítulo 7 também dos 4 animais. E capítulo 12 do início do juízo. Você começa a perceber que há revelações de Deus, onde Deus ele revelou para Daniel, revelou para João no primeiro século, tão precisas e tão certeiras que é impossível não dizer que foi Deus. É impossível que um homem qualquer tenha acertado com tamanha precisão os eventos que aconteceram séculos depois que eles escreveram. É impossível. Daniel escreveu ali no 600 a.C. João escreveu no primeiro século o livro do Apocalipse, mas ele descreve eventos com precisões que aconteceram séculos depois que ele escreveu. Mas como isso é possível? Não pode ser obra humana. A única explicação lógica e coerente que eu posso dar é que alguém que tenha conhecimento do futuro revelou para esses homens. E se eu perguntar para João e para Daniel quem revelou isso para eles, eles dizem que foi Deus que revelou. Foi Deus. Ponto. É o nome que eles dão para a entidade que revelou para eles o futuro. Deus. E quando eu estudei profecia, eu me converti. Eu aceitei Jesus de uma maneira completa e decidi viver uma vida com Deus. Deixa eu ler um texto para vocês. Isaías capítulo 46, versículo 9. Olha o que diz. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Aliás, versículo 9. Estava lendo o versículo 8. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Então, a palavra de Deus diz que Deus anuncia as coisas antes de acontecer, né? E que não há outro semelhante a Ele, porque Ele é Deus.
Ele anuncia as coisas antes de acontecer. Qual é a maior evidência que Deus pode dar senão essa? De anunciar tudo aquilo que já aconteceu. Quando você olha para a Bíblia é um conjunto de profecias que se cumpriu durante a história e só tem uma para se cumprir, que falta se cumprir, que é a volta de Jesus. E por Deus conhecer a história, isso é a maior prova e a maior evidência de que esse Deus ele tem um plano para a tua vida. De que esse Deus ele pode mudar o curso da tua vida independente do que seja, independente do que você esteja passando, se é no relacionamento, se é problemas financeiros, se é problemas na família, se tem alguém doente na família, não sei qual é teu problema, mas Deus tem uma solução, sabe por quê? Porque Ele conhece o futuro. Isaías relata que Deus anuncia as coisas antes de acontecer. Então se Ele anuncia, Ele sabe do futuro e Ele tem um propósito para a vida de cada um. Principalmente você que está assistindo esse vídeo. Deus tem um plano especial para a tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te usar, meu irmão. Assim como Deus está me usando. Assim como Deus está me usando. Deus tem um plano especial para você. Acredite nisso. E o único jeito de você descobrir qual é esse plano é estudando a palavra de Deus. É estudando a palavra de Deus. E que esse livro possa transformar cada dia mais a tua vida. A tua, a minha, dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos. Tá bom, meu amigo? Então que nessa tarde você fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus cuide da tua família e que nós possamos crescer espiritualmente em Cristo. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até o próximo vídeo.